Hoje a gente continua a partir do que vocês já assistiram anteriormente, né? Hoje seria a nossa aula expositiva número 10 e vamos falar sobre alguns tipos de meios materiais de forma mais abrangente. E se o tempo permitir, dependendo da hora, né, a gente vai começar o capítulo 3, que é o capítulo sobre problemas de valor de fronteira em eletrostática. No contexto desse tópico aqui, a gente vai fazer alguns exemplos, né, mostrar como a gente utiliza a teoria para entender melhor o que é a matéria polarizada, né? Vou pegar um cursor aqui. Muito bem. Bom, vamos falar sobre alguns tipos de meios materiais. A classificação de meios materiais advém de como a matéria polarizada, a gente está falando do ponto de vista elétrico, né? Também tem tipos de meios materiais do ponto de vista magnético, né? Tipos de meios materiais do ponto de vista de condução elétrica, vários tipos de fenômenos, né? Então essa terminologia é mais ou menos abrangente. Isso é para várias situações, a gente está particularizando aqui para o caso elétrico. Então, você classifica o meio material dependendo de como a sua polarização responde a um campo aplicado. O campo aplicado geralmente é o campo elétrico, né? É o campo produzido por cargas externas. Então, o meio mais simples que você pode falar é o meio linear, né? Então, o que é o meio linear, né? A resposta de um meio a um campo elétrico é a polarização elétrica, o vetor polarização, né? Então, suponha que você tem um átomo simples em que, na ausência de um campo aplicado, o momento de polo seja nulo. Por exemplo, um átomo simples ferrosimétrico em que o centro de carga positiva coincide com o centro de carga negativa, né? Essa aqui é a nuvem eletrônica em torno do átomo, do núcleo. Então, não existe uma separação efetiva entre centros de cargas. Esse meio aqui, na ausência de um campo aplicado, não tem momento de polo. Se você tem uma coleção de elementos desse tipo, você tem um material, um gás, por exemplo, um sólido, que tenha dipolos apolares, né? Então, na ausência de um campo aplicado, a resposta, ou seja, a polarização do material vai ser nula. Isso é um exemplo, né? Se o material fosse constituído de elementos desse tipo. Se eu aplico um campo nesse material, o que acontece? Vem aqui com o campo externo E. Então, o que acontece efetivamente, né? Você vai ter o campo elétrico que empurra a carga positiva e puxa a nuvem eletrônica, né, para perto. Então, existe uma separação efetiva. Então, isso aqui, depois de algum tempo, né, isso aí vai oscilar e atingir um regime mais ou menos permanente, em que, com um campo não muito forte, a esfera fica esfera, ela não distorce, né? Se você aplicar um campo muito intenso, você começa a distorcer a nuvem eletrônica, certo? Não é o caso aqui. Então, um campo pequeno, né, um regime ainda, né, um regime de baixos campos, a carga positiva se afasta e você tem a carga negativa ocupando o centro da esfera. E isso aqui, tudo se passa como se tivesse a distribuição de carga negativa, cuja carga é igual à carga positiva. Nós produzimos uma separação D, né? Então produzimos um dipolo induzido P igual a QD, né? Falando só esse dipolo apontaria para cima, né? Certo? E dá para saber essa separação, mais ou menos qual é, certo? Só é equilibrar as forças. A força elétrica sobre a carga positiva externa, fazer só aqui escalarmente, né? A força externa é uma força, a força externa está assim, né? Que dá quanto? A carga
vezes o campo aplicado, chama de E, certo? Que exemplo. Né? E a força interna, qual seria? Bom, a força interna é a força dessa nuvem eletrônica, por exemplo, sobre a carga positiva, certo? Numa primeira aproximação, eu posso admitir que essa nuvem eletrônica está uniformemente distribuída. Você sabe que isso não é verdade. O átomo de hidrogênio é um exemplo, né? A distribuição de carga em torno do núcleo é dada pela função de onda, né, do átomo de hidrogênio no estado fundamental. Mas a gente pode fazer uma aproximação só para a gente tirar alguma ideia. Você tem aqui uma densidade de carga ρ0 uniforme, certo? Então nós temos aqui, dentro de uma nuvem eletrônica cuja densidade de carga é ρ0, qual é o campo que essa nuvem exerce sobre essa carga? Qual é o campo interno, a força interna? O campo interno vezes a carga seria a força interna. Nós já calculamos isso antes, né? O campo interno é o campo de uma densidade de carga uniforme. Qual é o campo de uma densidade de carga ρ0? Vai ser quem? ρ0 R sobre 3 ε0. O campo aumenta linearmente dentro de uma nuvem eletrônica, né? Uniformemente distribuída, de uma distribuição de carga uniforme. E cai com o inverso quadrado da distância do lado de fora, certo? Há uma distância D que seria esse campo, chamado de campo interno. Lembre-se que ρ0 é negativo, tá? ρ0 é a carga dessa nuvem, que é a carga menos Q, sobre o volume dessa esfera, que é 4/3 de π a 3. Né? Então, há uma distância D, que é essa distância de equilíbrio, isso aqui vai dar o quê? ρ0 D sobre 3 ε0. O equilíbrio ocorre quando essa força externa é igual à força interna que puxa a carga para baixo, que seria isso vezes a carga Q, né? Ou seja, quando os campos forem iguais. Então, esse campo aqui igual ao campo aplicado. Então, o que nós temos aí? ρ0D sobre 3 ε0 é igual ao campo aplicado. Então, você tem uma relação simples. D igual a 3 ε0 sobre ρ0. Né? Tá? Qual carga? É porque aqui também eu não coloquei, né? Isso aqui a força interna seria também a carga vezes o campo interno. Essa carga sai da fórmula, né? Cancela, certo? Daí cancelou. Ou seja, se você equilibrar os campos, você equilibrou a força, né? Para você equilibrar, certo? Então você tem uma relação interessante, né? A separação de cargas é o quê? Proporcional ao campo elétrico. Eu posso ainda mais aqui e calcular direitinho, ver aqui que é a densidade, tá certo? E assim por diante, né? Mas o que importa é isso, a separação. Aqui tem um sinal errado, né? Aqui tem um sinal errado porque, como eu estou fazendo escalarmente, vai dar um sinal errado. Porque o sinal está aqui dentro. Certo? Se você, na realidade, isso aqui, se você for fazer as coisas direitinho, vai dar menos, tá? Porque esse menos com menos dá mais, essa distância é positiva. Como eu não fiz vetorialmente, então esse sinal a gente acabou perdendo ele. Tá? Mas façam as contas de forma mais detalhada depois e verifiquem, né? Que a separação realmente tem que ser positiva, né? Certo? Então, o ρ aqui é negativo, cancela com esse menos aqui. Mas o que importa aqui é o quê? Que o momento de polo induzido, posso até calcular em termos do campo aplicado, mas o que aconteceu aqui? O momento de polo induzido é proporcional, né? Porque ele é proporcional a D, que por sua vez é proporcional ao campo aplicado. Né? E se você for extrair a polarização, o que é a polarização? É a densidade, né? dP dV. Tá? Se você tem N de polos por unidade de volume, isso aqui vai dar mais ou menos, né? N de polos por unidade de volume, isso aqui vai dar mais ou menos N vezes P, apenas, né? Densidade de polos. Número de polos por unidade de volume vezes o número de polos de cada elemento. Mas se P é proporcional a esse, quer dizer o quê? Isso aqui é proporcional ao campo elétrico. Então, no meio simples desse tipo, constituído por átomos simples, a conclusão que a gente tira é o quê? A polarização é proporcional ao campo aplicado. Então, materiais que têm essa característica são chamados materiais lineares. Muitos materiais são assim. Né? Muitos materiais são assim. Plástico, né?
vários tipos diferentes. Certo? Alguns não, alguns têm outras propriedades, certo? Que a gente vai falar. Né? Mas, então, essa é a questão. Para a gente caracterizar eletricamente um material linear, a gente precisa saber quão susceptível ele é à aplicação de campo elétrico. Então, quem é essa constante de proporcionalidade? Quão forte, quão grande ela é? Né? Então, a gente define esse parâmetro, pode ser medido em laboratório. Né? Então, para um material linear, para uma dada direção do campo aplicado, a polarização nessa direção, né, vai ser uma constante de proporcionalidade adimensional, e para colocar a dimensão corretamente, bota aqui a permissividade elétrica, só para que esse parâmetro seja adimensional. Então, esse parâmetro é chamado de Qe. É isso quem vai caracterizar a susceptibilidade do material à aplicação de um campo, é esse que é chamada a susceptibilidade elétrica. A gente vai entender bem, fazendo exemplo, o que é um material que tem alta susceptibilidade elétrica e um material que tem baixa susceptibilidade elétrica. Né? Ele facilmente, né, você facilmente, com um pequeno campo, você consegue uma grande polarização. Né? Um material altamente susceptível à aplicação do campo. Ele produz uma polarização induzida forte para um campo pequeno. Sabe? Por que eu botei a zero aqui? Porque isso aqui é adimensional. Se vocês forem trabalhar a dimensão física disso aqui, polarização é dada em coulombs por metro quadrado, campo elétrico em volts por metro, ou newton por coulomb, né? Volts por metro. Isso aqui dá adimensional, é um número. Né? Então, a epsilon zero foi introduzido aqui para fazer com que esse parâmetro fosse adimensional. Então, isso aí é aplicando o campo numa direção. Então, o material é linear. A resposta nessa direção está linearmente relacionada. Tem um segundo conceito importante, que é o conceito de isotropia. Certo? Então, isotropia é a propriedade dos materiais de responderem igualmente em qualquer que seja a direção que está aplicada. Certo? Então, se eu aplico o campo numa direção, a resposta é um coeficiente vezes esse campo. Se eu aplico em outra direção, é o mesmo coeficiente vezes outro campo. Certo? Então, o coeficiente para cada direção é o mesmo, não muda, é independente da direção que está aplicada. Então, o material que tem essa propriedade é chamado material isotrópico. Esse é o segundo conceito. Isso não tem nada a ver com linearidade. Linearidade é o fato do material responder, né? A coisa aumenta gradualmente o campo. Se você tira o campo, a resposta é zero. D vai para zero, certo? Tirou o campo, a polarização desaparece. Aplicou o campo, tem a polarização. Isotropia é o segundo conceito. Aplica o campo numa direção, a resposta é uma, e na outra direção a resposta tem o mesmo coeficiente, mesma susceptibilidade. Tá? Então, quando você tem um material linear e isotrópico, tá? Então vamos chamar agora o material L, linear e isotrópico, então a resposta independe da direção do campo aplicado. Então a relação é vetorial, certo? P epsilon zero, mesma susceptibilidade escalar, vezes o campo elétrico. Certo? Então, linear é uma coisa, isotrópico você tem agora a relação vetorial. Ok? Bom, o terceiro conceito que a gente quer falar aqui é o conceito de homogeneidade. Né? Ora, se você tem um material que ele tem a densidade de polos mais ou menos homogênea, uniforme, é um material homogêneo, normal, separação entre moléculas uniforme, certo? Então a densidade é uniforme de polos, na polarização a susceptibilidade não vai depender das coordenadas. Né? Então, um material que é homogêneo é aquele que, do ponto de vista elétrico, isso é em qualquer situação, mas não estou falando aqui particularmente de materiais isolantes. Né? Então, é aquele que a susceptibilidade independe das coordenadas.
Esse é o terceiro conceito importante, né? Então, nós temos aí, com a presença disso, né, então a gente garante que isso é um parâmetro fixo para cada material, não depende da posição do material. Há situações em que isso não é verdade, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Quando o material não é homogêneo, a gente tem que dizer que isso aqui é função da coordenada x no material, né? E quando isso entra nas equações diferenciais, você tem que derivar também a susceptibilidade, você tem complicadores. Mas, por exemplo, susceptibilidade não homogênea é uma coisa importante, certo? Existem fibras óticas cujo índice de refração varia, certo? Dentro da fibra ótica, exatamente para confinar a luz que é guiada pela fibra ótica. O índice de refração é diretamente conectado com a susceptibilidade que a gente está falando aqui, certo? Essa susceptibilidade que a gente fala aqui em DC, estática, você quando generaliza no caso dinâmico, ela aparece lá em ótica, certo? E é algo relacionado diretamente com a índice de refração. Então, índice de refração que é variável, quer dizer, susceptibilidade variável, e isso permite confinar, em certas situações, um feixe de luz. Então, você vê até onde pode chegar com esses conceitos, né? Muito bem. Então, tem a terceira letrinha aqui, que aparece se você tem homogeneidade, então você tem agora um material linear, homogêneo, isotrópico, material LHI. Né? Então, nesse material, a polarização é o quê? É linearmente relacionada com o campo aplicado, e isso não depende das coordenadas. Tá? Bom, o que acontece, então, em termos das nossas equações de Maxwell, né? Então, a gente precisa saber, porque as equações de Maxwell são equações que relacionam uma operação diferencial sobre o campo elétrico e uma outra sobre o vetor densidade e fluxo elétrico. Nós temos a relação constitutiva geral entre os dois, que é D igual a epsilon 0E mais P, qualquer que seja a natureza do material. Certo? Então, isso aqui vai ter situações específicas para cada tipo de meio material. Bom, no meio LHI, o que acontece? Eu vou usar essa expressão e jogar nessa relação constitutiva. Tá? Eu vou tirar o quê? D. O epsilon 0 é mais epsilon 0 que é, ou seja, 1 mais que é, vezes 0. Então, o D é linearmente relacionado ao campo elétrico. Isso simplifica bastante a formulação das equações diferenciais. Nós temos aí, D é uma réplica de E, certo? Basta saber a propriedade do material isolante. Né? Isso aqui, esse coeficiente é chamado esse parâmetro que a gente chama de epsilon, agora generaliza um pouco mais, né? Isso é chamado a permissividade elétrica do material. Né? Mesma unidade física da permissividade do vácuo, né? Isso aqui diz o quê? A permissividade do material é quanto ele desvia do vácuo, né? De uma quantidade que é. Né? No vácuo não tem polarização, por exemplo. Vou fazer aqui só um caso particular. Vácuo. Não tem polarização. A susceptibilidade vale quanto? 0. Não existe material, não existe polo, que é igual a 0. Então, epsilon igual a epsilon 0. A permissividade relativa é a razão entre a permissividade do material e a permissividade do vácuo. É simplesmente esse númerozinho aqui mágico, né? 1 mais que é. Então, a susceptibilidade é algo importante. Permissividade relativa, 1 mais que é. Tá? Número dimensional. Isso diz quanto maior do que o vácuo, o material é suscetível. Tem permissividade. Então, com isso, no material LHI, certo? Eu posso escrever o quê? D é igual a epsilon E. Esses vetores são colineares no material linear e isotrópico. Não precisa ser homogêneo, tá? Basta ser isotrópico. Certo? Então,
esses vetores são colineares. O que acontece nas equações de Maxwell? Vamos analisar. Então, as equações ficam racional de E igual a zero, divergente de D, né, que é epsilon E, igual a rho. Então, se você tem a densidade de carga livre submersa em um meio de elétrico, de epsilon, então a equação aqui dentro tem que ser obedecida é o quê? Divergente de epsilon é igual a rho. Tá? Como o meio é homogêneo, certo? O meio é homogêneo, então isso permite o quê? Tirar o epsilon dessa equação. Eu não poderia fazer isso se o meio fosse não homogêneo. Tá? Então, quando se trata de fibras óticas, digamos assim, usando índice gradual, as equações têm que levar em conta a variação desse índice, a derivada desse índice. Essas equações aparecem lá. Certo? Então, como o meio é homogêneo, então eu faço o quê? Epsilon sai, você fica um divergente de E igual a rho sobre epsilon zero. Aliás, desculpa, sobre epsilon. Né? Qual a diferença de um campo desse com um campo da mesma situação em que isso fosse vácuo? Qual seria a diferença? Seria divergente de E igual a rho sobre epsilon zero. Qual é a conclusão que pode tirar daqui? Dessa simples equação. Se você tem uma carga imersa no meio de permissividade epsilon, o campo vai ser mais fraco por um fator epsilon sobre epsilon zero. Porque isso aqui é maior, né, que epsilon zero. Então, isso é o efeito do quê? Enfraquecimento do campo. Uma carga podiforme aqui, uma carga podiforme dentro d'água. O epsilon relativo da água é 80, mais ou menos. O campo é 80 vezes mais fraco. Tá? Ok? A gente vai entender melhor por que isso acontece nos exemplos que a gente vai fazer aqui. Certo? Muito bem. Então, observe, né? Só para vocês entenderem bem a questão de homogeneidade. A homogeneidade é importante no momento que você vai olhar para essa equação e saber o que fazer com esse epsilon. Se for homogêneo, você tira. Certo? Se não for, você tem que fazer a regra da cadeia aqui, certo? Regra da cadeia. Função escalar vezes um vetor. Daí distribui isso aí, usando a receita que nós já desenvolvemos anteriormente. Então, nesse momento, você precisa saber bem o material homogêneo é. Nos casos nossos aqui, que a gente vai, como é um curso mais elementar, a gente não vai falar sobre meio não homogêneos, né? Não vai fazer equações disso aí, mas isso, eventualmente, dependendo do que vocês vão fazer no futuro, você pode se deparar com isso ou não. Tá? Dependendo do tipo de atividade que vocês vão exercer no futuro. Você pode se deparar com essa situação e é importante saber isso aí. Muito bem. Então, a gente sabe o que quer dizer, né? Tirar ou colocar a homogeneidade. Né? Linearidade é um conceito que a gente acabou de falar. Bom, vamos voltar para a questão da isotropia. Certo? Então, existem materiais que são muito interessantes na fabricação de dispositivos, tanto elétricos como de altas frequências, micro-ondas, óticos, etc., que são os materiais anisotrópicos. Né? Então, tem o conceito de anisotropia. Anisotropia, a gente falou de isotropia, né? A propriedade é a mesma, a direção. A anisotropia é o contrário. Né? A propriedade do meio depende, a resposta do meio depende da direção do campo aplicado. Tá? Não é difícil entender isso. Se você tiver moléculas mais complexas, a gente falou de um átomozinho de hidrogênio que tem uma esfera de carga em torno do núcleo, mas se a distribuição de carga for mais complexa, né? É de se esperar que o meio responda de forma anisotrópica. Por exemplo, tem um exemplo clássico da molécula de CO2, que ela tem um jeitão assim, ó. A nuvem eletrônica fica mais ou menos em torno dos núcleos, né? Fica um átomo de carbono e 2 de oxigênio assim. Esse desenho aqui, essa ondulada, é mais ou menos a nuvem eletrônica em torno dos átomos. Os elétrons, a probabilidade de localização do elétron. Você tem como se fosse a densidade de carga, fica em torno desse núcleo. Ora, se eu aplicar um campo nessa direção, a gente espera que a resposta seja uma, diferente de aplicar um campo nessa direção. A distorção que eu produzo num caso é uma e no outro caso é outra. As forças internas que puxam de volta
né, os centros de carga para as suas posições de equilíbrio são diferentes. Tá? Então, é de se esperar que, se eu chamo isso aqui de X, isso aqui de Y, a resposta na direção X, PX, ao mesmo campo aplicado, se eu aplicar o mesmo campo na outra direção, eu tenho uma resposta diferente para Y. Tá? Além disso, é também de se esperar que, se eu aplicar alguma coisa aqui, eu distorça também na outra direção. Certo? Pode ser que eu aplicando um campo na direção X, eu produza alguma coisa na direção Y, uma resposta, eu distorço aqui um pouco. Certo? Ou seja, eu causo separação de carga na direção ortogonal. Pode acontecer. Isso não é incomum. Os cristais, muitos têm isso. Se você aplicar na direção, você vê uma determinada linha, né, de íons, na outra direção você vê outra. Então, a configuração interna é quem vai determinar como vai distorcer em cada direção. Então, muitos materiais têm essa propriedade. A aplicação no campo da direção pode afetar a resposta em outras. Então, materiais desse tipo são... Estou dando um exemplo simples, a coisa é muito mais complexa, mas só para dar a ideia que isso é possível. Né? São materiais anisotrópicos, e nesse caso, a resposta na direção X depende, né? Tem sempre o fator de escala ε0, mas depende de quem? Do campo aplicado na direção X, vai dar uma resposta. Na direção Y vai dar uma segunda resposta, na direção Z uma terceira resposta. Se eu aplicar campo nas três direções, eu vou ter uma resposta que é uma combinação desses efeitos, certo? Então, tem aí três elementos para serem caracterizados. Aqui quer dizer o seguinte: se eu aplicar um campo na direção X, sozinho, não aplicar nas outras direções, eu tenho uma resposta que é dada por esse parâmetro, a susceptibilidade associada à aplicação do campo nessa direção, aqui de x, x. Certo? Se eu aplicar simultaneamente o campo na direção Y, eu tenho isso mais uma outra influência do campo na direção ortogonal. E assim por diante. Então, em geral, a resposta agora não pode ser relacionada apenas a componentes na mesma direção. Depende das outras, você tem uma relação mais geral. Né? Mas observe que isso aqui é linear com os campos. Vocês verem que os coeficientes, né, eu tenho aí no meio linear, agora anisotrópico. Né? Certo? Então, a relação está linear aqui. Se eu tirar o campo, a resposta desaparece. Então, tem esses parâmetros que dependem, né? Esse Y quer dizer que a resposta é na direção Y e o campo é na direção X. Eu tenho uma susceptibilidade associada a esse efeito. Você tem também na direção Z uma equação semelhante. Resposta na direção Z para um campo na direção X. Então, o que nós temos aí? Uma relação matricial. Dá para perceber, né? Os elementos da matriz 3x3 são esses aqui. Tá? E você representa aí os campos por matrizes coluna, né? Você vai ter uma relação mais ou menos assim. P igual a ε0, susceptibilidade, campo elétrico. Esses vetores essas matrizes são matrizes de coluna, né? Num dado sistema de coordenadas, se você fizer uma translação, rotação de eixos, esses parâmetros vão ser outros parâmetros, porque o x, y, z é outra coisa agora. Né? Isso depende, na realidade, das direções no material. Né? Certo? Então, se você muda a direção do seu sistema, que é a ponta externa, esses parâmetros mudam. Com a lei de transformação, que pode ser determinada, certo? Sabendo como é que é a transformação. E o que é a tensor susceptibilidade elétrica, que tem aí esses elementos. Ele não vai... Existem algumas propriedades importantes desse tensor que podem ser demonstradas, ele não vai elaborar muito. Só quero mostrar para vocês que existem essas outras... Por exemplo, para um material sem perdas, esses parâmetros aqui são iguais.
Em vez de ter 9 elementos, só tem 6. Entre outras propriedades, né? Então, os elementos fora da diagonal para materiais sem perdas são iguais. Existem outras propriedades que não é o objetivo desse curso falar sobre isso. Bom, mas nós temos aí essa relação, mas observe que a relação é semelhante à relação de meio linear, né? Mesma coisa, só que agora a natureza matricial dos elementos. Você tem o tensor susceptibilidade e não o parâmetro escalar mais. E com isso, né, a direção de P para uma direção de E é diferente da direção de E, né? Esses vetores não são colineares. Seriam colineares se fosse escalar. Da mesma forma, o vetor densidade fluxo elétrico, o que acontece? Essa relação geral, que vale para qualquer material, independente da natureza, a opção 0 é mais P, a relação constitutiva, no meio anisotrópico, a gente agora vai usar os equivalentes matriciais. E você usa essa relação anterior, né? Isso aqui. Joga nessa equação, você tem. Eu posso jogar aqui a matriz de identidade 3x3, né? Posso fazer isso aqui, só para eu poder fazer uma pequena álgebrazinha. Matriz 3x3, vou botar um 3 aqui embaixo, a de identidade, tem nas 3 elementos 1. Posso fazer isso aqui, né? Eu boto em evidência esse I. Tá? Posso até tirar isso. Está implícito, né? Eu não preciso ficar carregando esses símbolos. Eu vou tirar esse 3 aqui, está implícito que é uma matriz 3x3. Tá? Então isso aqui vai dar, se eu boto em evidência agora, né? O E, que vai ser comum, vai ser I mais que é vezes E. Então aí você tem aí a generalização no caso anisotrópico, né? Isso aqui seria o tensor permissividade elétrica. Você observa que é muito parecido, só que agora são os equivalentes matriciais do que nós tínhamos. E que, né? É a matriz de densidade, que é o tensor susceptibilidade. Então isso aqui vira a matriz, ou tensor permissividade elétrica. Isso tem uma relação muito análoga ao caso escalar, né? E, obviamente, isso aqui seria um... Não está errado aqui, né? Isso aqui seria tiozinho. Então, a relação é essa, né? D igual epsilon E. Né? E, novamente, aplicar-se um campo no material anisotrópico, nessa direção, o vetor da densidade fluxo elétrico pode ser desviado em um ângulo qualquer, dependendo, esse ângulo é determinado pelas propriedades físicas do material, ou seja, pelo tensor permissividade elétrica ou pelo tensor susceptibilidade elétrica. Esse ângulo depende disso aí. Tá? Tem um fenômeno conhecido em ótica. É muito fácil ver essas coisas em ótica, porque você vê a luz, né, se propagando. Tem materiais que tem um fenômeno chamado de dupla refração. Você joga a luz no material, um pedaço do feixe vai numa direção e surge o segundo numa outra direção, exatamente por causa disso, por causa do fato do D e o E estarem desviados de um ângulo alfa, do material ser anisotrópico. Então você tem um fenômeno de dupla refração nos materiais que pode ser visto, você pode ver isso aí. Joga um feixe de laser, o material vai ter 2 feixes saindo. Sabe? Isso é interessante. Né? Você roda, você vê os 2 feixes rodando. Então você pode ver esse fenômeno ocorrendo. Diretamente relacionado a essa propriedade de anisotropia. Materiais anisotrópicos têm propriedades interessantes que podem ser exploradas para fazer dispositivos em várias regiões espectrais. Né? De DC até ótica, assim por diante. Só se eles estão dando como do alfa, não tem outro também para sair do plano. Como é? Porque uma dupla cara X, ele pode sair do plano também. Tipo, a dupla perpendicular e sai. Veja, isso é um ângulo, você aplica um campo numa direção,
certo? O D vai estar desviado de um ângulo, né? Certo? Se você roda o material, esse ângulo pode variar. É verdade. É isso que você está perguntando? Não, o que eu digo é tipo, se eu estou aplicando o. Não tem nada no plano aqui não, no espaço. Fala no espaço. Isso no espaço, por exemplo. Se eu estou aplicando isso em um plano, eu estou aplicando um plano do campo. Esse D ele pode sair do Pode. perpendicular também. Pode. Eu posso aplicar um campo aqui e sair um D ortogonal, por exemplo. Isso depende do material, depende da situação, depende da direção do campo em relação aos eixos do material. O material tem o chamado eixos principais, que determina essa propriedade. Então, dependendo da direção, você pode ter situações inusitadas, né? O campo aqui, a resposta para cá. É possível. O que eu estou falando aqui no caso da ótica é que você pode ver esses fenômenos que são relacionados diretamente ao fato desse ângulo existir, de um não nulo, entendeu? Você, no caso da ótica, você vê luzes feixes de luz indo em direções distintas. Você pode ver mesmo isso aí. Os cristais assim, ópticos, muitos deles fazem isso. Você vê esse fenômeno. Bom, então a gente está falando do quê, né? Linearidade, homogeneidade, aquele conceito pode aparecer aqui também, né? Além disso, também sendo não homogêneo, mas mais um problema. Isotropia, a gente acabou de falar. Vou falar um pouquinho agora sobre, voltar para a questão da linearidade novamente, porque tem materiais também que são não lineares. Todo material, se você aplica um campo, começa a aumentar o campo, começa a aumentar um campo muito forte, você vai romper o material. Tá? Você vai começar a entrar no regime não linear até a ruptura do material. Antes da ruptura, tem um regime não linear. Você começa no regime linear, você começa com campo muito forte, não linearidade, de repente rompe. Mas alguns materiais, naturalmente, são não lineares. Né? Tem materiais cujas forças internas são tão intensas que você aplica um campo, por exemplo, materiais, falar sobre materiais não lineares, né? Não lineares. Então, ou meio não linear, vamos falar assim. Né? Ora, geralmente, materiais que têm essa característica, no caso elétrico, são materiais constituídos de polos permanentes. Né? Já é uma situação nova, diferente dessas que a gente falou até agora. Certo? Então, de polo permanente, você já tem a configuração eletrônica com centro de cargas já separados. Molécula da água, por exemplo. Né? Existem cristais ou materiais que também têm essas propriedades, cujos seus constituintes são permanentes. O que acontece? Tem a coleção de dipolos. Sem a aplicação do campo, você tem os dipolos orientados aí de forma... Rapaz, ainda continua essa musiquinha, duas semanas depois. Essa musiquinha participou de todas as gravações aqui do curso, né? E agora está mais alto, para ser mesmo, né? Para entrar no... É a trilha sonora do curso, né? Primeiro podíamos botar outra, né? Ficava mais legal. Muito bem. Então você tem um material constituído de polos permanentes, em princípio, agitação térmica, né? Você tem a coisa está orientada eletronicamente. Você vem com um campo, aplica um campo, aumenta o campo gradativamente, daí você quer a tendência qual é, né? É uma orientação, né? A tendência dos dipolos se orientarem. A gente falou sobre isso, né? Energia, né? Mínima energia quando o dipolo se orienta. A tendência deles é se orientar. Você produz aí um efeito com a aplicação no campo, de dipolos orientados. Isso aqui se expande, né, para todas as direções, para lá, para frente, para trás, para cima, para baixo. E a pergunta que se faz é a seguinte: se eu tirar o campo agora, o que acontece? Tá? Esse é um problema muito complicado. Esse problema que o pessoal da física estuda. Né? Qual é a situação de mínima energia? Né? Essa é uma delas, mas tem outros mínimos de energia, que são estáveis. Né? Então, a gente pode imaginar, existem campos internos, porque quando você tem dipolo permanente, a gente sabe que um dipolo produz campo. Campos internos podem ser fortes, que impedem que esses dipolos voltem a se desorientar. Certo? Então, se você tirar o campo, essa estrutura se mantém alinhada, certo? Mais ou menos, por causa da interação interna.
É muito complicado determinar, certo, o estado de mínima energia. Porque você tem várias direções no espaço, tem a separação entre dipolos, né? Com forte momento de dipolo de cada um, tá certo? Calcular essa energia mínima é complicado. Esse é tema de pesquisa, certo? O pessoal, mas isso acontece, né? Você tira o campo, o dipolo, o momento de dipolo fica, os dipolos ficam alinhados. Então, o que nós temos aqui? Veja só a situação, certo? Na ausência de um campo, a média da polarização dá zero, né? Porque é soma vetorial, certo? Né? Então, sem o campo, para E igual a zero, você tinha P igual a zero, certo? Aplicou um campo, você obteve P diferente de zero. Mais ou menos, se você aplica um campo pequeno, tá certo? Esse sistema se alinha, mais ou menos acompanhando de forma linear. A coisa vai aumentando gradativamente de forma linear. Então, aqui nesse regime, você tem aí uma situação linear, mais ou menos, certo? Então, você vem e retira o campo, você ficou o quê? E igual a zero, P diferente de zero. Isso é interessante, né? Observe que tem dois estados agora. Tem um estado em que E igual a zero, P igual a zero. Tem um estado em que E igual a zero, P diferente de zero. Certo? Então, se você fosse levantar a curva de polarização de um material desse, inclusive vou voltar para campo negativo, né? Vou inverter o campo. Então, o que acontece é isso. O meio não linear, em princípio, teria um comportamento. Vamos dizer que esse meio seja isotrópico, para não complicar mais ainda, né? Homogêneo isotrópico só é não linear. Então, independe aqui da direção. Aplicou o campo na direção, a resposta não linear é na mesma direção. Aplicou um campo elétrico, você tem a resposta P, que na realidade é uma representação da susceptibilidade do material, certo? Então, aplicou um campo, para pequenos campos, estava o estado inicial, a polarização era nula, né? Então, o material começa a responder de forma mais ou menos linear, certo? Mas só que, quando você, como esses dipolos são muito fortes, são momentos de dipolo fortes, quando esses dipolos se alinham, uma vez que você aplica o campo e alinha todo mundo, o efeito adicional de aumentar o campo é separar ainda mais as cargas. Esse efeito de separação adicional é pequeno em relação ao momento de dipolo que já existe. Então, o efeito é alinhamento, certo? O efeito adicional é mais separação. Só que essa separação adicional é desprezível. Então, o sistema, acontece com o sistema que a gente chama de saturação, ele satura. Então, a resposta começa a diminuir, certo? Então, nesse regime, esse regime é o de alinhamento. Alinhou. Daí, o efeito adicional do campo, de aumentar o campo, é de separar mais. Mas a separação adicional é desprezível em relação à separação que já existe, certo? Então, isso aqui faz o quê? Satura. Vai fazer o quê? Vai começar a atingir um regime aí em que você não tem mais efeito significativo, mesmo que você aumente o campo. Só se você aumentar muito e romper o material. Aí você já não tem mais nada, o material acabou, certo? Mas em campo de moderado você tem a saturação. Então, e o que acontece agora? Deixa eu só apagar um pedaço aqui para não ficar muito difícil de desenhar, certo? Deixa eu só ir até um certo valor máximo aqui. Deixa eu emendar direitinho aqui, peraí. Você faz isso aqui, né? Mais ou menos aqui, certo? O que acontece? Agora eu vou retirar o campo, né? Aumentei até o valor máximo, vou tirar o campo. Mas só que a polarização não vai para zero mais, né? Ela era zero no estado inicial. Então você vem aqui, eu fiz isso, eu reduzo o campo. Eu tenho o valor agora, a polarização... Esse cursor aqui. Eu tenho a polarização residual. O que eu preciso fazer? Eu preciso continuar, agora inverter o campo até conseguir zerar a polarização. Então o que acontece é isso aqui, sabe? Eu não vou mais passar pela origem agora, nunca mais. Tá? Não tem mais como passar pela origem. Não tem mais... Só se eu agitar, bater no material e tentar tirar esse estado. Tá?
Mas aí você tem esse fenômeno, né? Então você faz, aumenta o campo do valor máximo, ele vai o quê? Satura de novo para o sentido oposto. Retira o campo, ele não vai para zero, vai para esse valor. Você tem aí esse fenômeno, né? Chamado de histerese. É o fato do material não ter mais de um estado. Observe que se eu aplicar um campo numa direção agora, imagine que eu estou aqui. Não dá para ver não, é vermelho. Deixa eu botar aqui. Então, suponha que eu aplique um campo no material. Eu quero saber qual é a resposta do material. Se o seu campo é zero. A pergunta é, dado o material com essa característica, aplicado no campo é zero, quem é a resposta? Você vem aqui e prolonga essa linha para saber qual é a resposta, certo? Tem 3 respostas. Essa e essa. Você não sabe qual é a resposta do material, certo? Então, o material, você só saberia se você soubesse de onde veio anteriormente a história desse material, para saber nesse instante, nesse momento, aplicando esse campo, quem é a resposta. Então, ele pode estar em 3 estados diferentes. Tá? Né? Então, isso é interessante. Né? Você pode usar a memória. Né? Existe histerese magnética, muito conhecida, né? Materiais ferromagnéticos. Você pode guardar informação usando esse princípio. Né? Dado o estado, você tem aí... Depende da história passada para saber qual é a história atual. Certo? Outra coisa, quando você fala que a histerese é pequena, essa distância aqui é pequena. Eu posso ter materiais que têm características, né, em que essa incerteza, se eu fazer assim, certo? É mais ou menos pequena. Porque, deixa eu tentar passar mais perto da origem. Certo? A incerteza, essa largura é pequena. Certo? Então, se você tem aqui um campo aplicado, você tem essa incertezazinha aqui pequena, mais ou menos nessa faixa você sabe a resposta do material. Tá? Quanto menor a histerese, melhor. Né? Melhor, né? Depende, né? Pode ser que não. Mas você tem mais certeza de qual é a resposta do material. Tá? Certo? Então a histerese é esse fenômeno inerente a meios não lineares. Eles sempre vão ter esse tipo de comportamento, no maior ou no menor grau. Certo? Ok? Bom, então é isso que a gente tem que falar a respeito dos tipos de meios materiais. A gente não vai trabalhar com meios não lineares, pode fazer um exercício ou outro. Vocês podem ter um exercício, acho, no fim do capítulo, ou nas provas anteriores, tem exercícios para vocês examinarem. Né? A gente pode equacionar essas curvas e ver o que acontece, né, em termos de resposta do material. Né? E calcular a resposta assim por diante. A gente vai fazer uns exemplos agora. Assim aqui agora. Tá aberto. Vamos fazer alguns exemplos. Certo? Para entender melhor a questão principalmente da permissividade elétrica, como você está introduzindo aqui. A gente vai usar isso ainda no capítulo seguinte, certo? Então vamos entender bem essa questão de enfraquecimento de campo que a gente falou, né? Certo? Então vamos lembrar das equações de Maxwell, né? Só estacional de A igual a zero, divergente de D, igual a densidade de cargas livres. Tá? Cargas livres são cargas que podem se locomover na aplicação do campo. As cargas de um dipolo não são cargas livres, são cargas ligadas. Elas não podem se mexer, tá? Você pode só separar essas cargas no átomo, mas o átomo, como tem uma carga total nula, se você aplicar um campo, ele não sai do lugar. Então, são cargas ligadas. Cargas livres são cargas que você injeta externamente por um circuito elétrico, numa bateria, num capacitor, tá certo? Eu vou falar no capítulo 3. Né? Então, é importante perceber isso aí. E tem uma relação entre essas grandezas, que vem dessa aqui, e como prosseguir daqui em diante depende do meio,
Se o meio é LHI, a gente tem uma permissividade, né? Um meio dielétrico, né? Tem essa propriedade, né? Então, é possível medir isso em laboratório se tem materiais distintos com as suas permissividades caracterizadas. Certo? Então, vou fazer um exemplo aqui, usando dois... Bom, isso só lembrando, a forma integral dessas equações é circulação de E igual a zero, e fluxo elétrico, né? Para fora de uma região limitada por uma superfície sigma, através dessa superfície é a carga livre envolvida, certo? Isso é importante que vocês não esqueçam. Carga livre, carga ligada não aparece nessa história, só carga livre. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui envolvendo agora dielétricos, meios lineares homogêneos isotrópicos, determinação de campo, de duas formas, usando essa equação, a lei de Gauss direto, e usando o conceito de carga de polarização. Tá? Então, o primeiro exemplo envolvendo meios LHI, um dielétrico representado pela permissividade epsilon. Suponha que você tem aí, você passa a esfera agora, me lembrar como é que é. Está esférica? Perfeito. Certo. Agora está mais fácil. Lembrei como é que faz. Vamos fazer uma esfera, certo? Uma esfera. Uma esfera condutora carregada. Eu coloquei carga nessa esfera, certo? Raio A, né? Então, isso aqui é a esfera condutora. Quando você bota a carga na esfera condutora, essa carga vai para a superfície, a gente vai ver com mais detalhe isso depois, mas vamos aceitar isso por enquanto. O argumento é que o campo interno não pode ser zero, porque senão as cargas ficam nesse momento todo. Né? Esse é um argumento que vocês já ouviram várias vezes. O campo interno no condutor é nulo, porque se existisse o campo, você tinha movimento perpétuo de carga lá dentro. Só se for um supercondutor. Tá? Então você teria essa situação. Mas não é o caso aqui. Então você tem o condutor, você tem a carga na superfície. Digamos que a carga total no condutor esteja uniformemente distribuída com a densidade ρS. Tá? Daí eu venho aqui, eu vou envolver esse condutor com uma camada dielétrica de material. Vamos botar isso aqui para trás. Para trás. Back. Vamos preencher aqui. Esse é o material dielétrico. Eu acho que é isso aqui, né? Isso aqui, eu acho que é isso aqui. Vou botar uma corzinha aqui qualquer, tá? Não é isso, né? O que é isso aqui? É o fio, né? Sumiu. Engraçado, né? Poxa. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. De repente, o sistema está respondendo de forma não linear, digamos assim, anisotrópica. Não está mais fazendo o que eu fazia antes. Não estou conseguindo preencher ele, né? Deixa eu botar ele para frente. Isso. Agora está respondendo corretamente. Bom, isso aqui, ficou meio... Bom, isso aqui é o material
Só um minutinho, viu? Deixa eu só... Esse aqui é o azul, né? De elétrico. Conseguimos. Muito bem. Sumiu a linha, né? Vou fazer a linha de novo aqui. Nós temos aí... Dá para ver? Essa cor é uma cor muito boa, né? Deixa eu botar outra cor aqui. Esse é melhor, talvez. Pronto. Esse amarelo é o condutor, né? Carregado. Você tem aí uma esfera de raio A. Daí eu... Deixa eu ver aí, né? E você tem uma caixa condutora, vou botar outra cor, né? Agora, deixa eu botar preto, talvez. Uma caixa condutora de raio, desculpa, um material dielétrico envolvendo esse condutor de permissividade epsilon, tá? Eu quero saber o campo aqui dentro, nessa região entre A e B, e do lado de fora. Tá? Bom, inicialmente eu tenho aí a lei de Gauss, que diz que o fluxo elétrico para fora de qualquer superfície fechada é a carga livre envolvida. Né? Esse problema é um problema de alta simetria. Esse material é um material anisotrópico. Quando eu boto aqui um epsilon, né, está implícito que esse material não depende das coordenadas, da permissividade dele. Ele é linear. Linear porque ele tem um parâmetro epsilon, certo? Senão eu tinha uma curva, não tem um parâmetro simples. Né? Esse material é essa curva aqui. Totalmente diferente de falar esse material tem permissividade epsilon. Né? Então esse é material linear, homogêneo e isotrópico, porque isso aqui é escalar. Então é permissividade elétrica. O material é dielétrico, né? Permissividade epsilon. Então, esse é o problema de alta simetria. Observe que o epsilon não aparece nessa equação aqui. Certo? Então eu posso fazer uma superfície gaussiana, qualquer, certo? Envolvendo a carga livre, e eu sei que o campo vai ser sempre radial, né? Certo? E depender só da distância, já levando em conta aquelas considerações de simetria que a gente sempre faz quando resolve o problema usando a lei de Gauss. Então, usando argumentos de simetria, eu posso mostrar que o vetor D, o vetor D é radial, só tem uma componente. Essa componente só depende da coordenada radial em esféricas. Né? Essa é a forma do campo, do vetor D. Diga. Você mencionou que o epsilon não aparecia na forma, mas o vetor D não depende de epsilon. Pode depender, dependendo da situação. Aqui, não, o D, em princípio, é uma carga no vácuo ou uma carga no meio de permissividade epsilon, o D não depende do epsilon. Certo? Eu vou falar já aqui. Fazendo esse exemplo, a gente vai entender. Eu vou fazer mais uns exemplos baseados nesse aqui, a gente vai ver isso aqui, certo? Muito bem, então eu quero dizer o seguinte. Vocês concordam? Esse problema de alta simetria, o D é radial, só depende da distância. Então, posso usar isso aí, posso usar uma superfície gaussiana. Pode ser amarela mesmo. Não é uma superfície gaussiana concêntrica. Nossa, né? Esse negócio está meio estranho. Isso aqui está assim, esse comportamento estranho. Tá certo. Né? Então, eu posso calcular o campo aqui dentro. Né? Há uma distância R da origem. Então, o seu ds vai ser simplesmente R2 de ômega, diferencial de ângulo sólido, a R. Digamos que a densidade, essa aqui é a carga envolvida. Então, a densidade é ρs, que é a carga da esfera sobre a área, né? 4π2. Vamos usar isso aqui, tá? Isso é só ρs mesmo. Bom, então usando essas expressões, o lado esquerdo eu já sei quem é a carga envolvida aqui, né? O
Rhoes vezes 4πa2, eu posso colocar aqui também, certo? Usa aqui, fica mais fácil. Né? E o lado esquerdo vai ser dr vezes 4πr2, né? Produto escalar dá 1, integral de superfície e integral no ângulo sólido, que dá 4π. Então, conclusão, dr vezes 4πr2 é a carga da esfera, que é aqui. Tá? Então, o campo D, o vetor de densidade de fluxo elétrico, a componente radial, é a carga da esfera sobre 4πr2. Né? Não aparece essa na descrição. Se eu for aplicar a lei de Gauss do lado de fora, mesmo resultado. Certo? Do lado de fora, aplicaria a superfície gaussiana, D vezes 4πr2 igual a carga aqui. Mesmo resultado. Então, isso aqui vale qualquer que seja R maior ou igual a partir da superfície esférica, o D vale isso aí, dentro ou fora do dielétrico. Certo? Bom, quem é o campo elétrico? Não preciso calcular mais nada, eu já tenho D. Olha, forma vetorial, né? D é Q sobre 4πr2 AR. Ou assim, D igual a epsilon então eu posso calcular o campo elétrico. Na região A menor ou igual a R, menor ou igual a B, a permissividade vale epsilon. Quem é o campo elétrico? Certo? Na região externa, bom, do lado de fora, né? Fora do dielétrico, D, a relação constitutiva é quem? D igual a epsilon 0 certo? Então, o que aparece embaixo é epsilon 0 e 2 Então, o campo dentro da esfera, se você tivesse comparar essas expressões, o campo dentro da esfera seria mais fraco que o campo fora. Se vocês olharem, vamos fazer um gráfico aqui, certo? Campo radial elétrico versus a distância. Varia com o inverso quadrado da distância, né? Campo radial versus a distância. Digamos que aqui o campo é zero, né? Dentro do condutor o campo é zero, certo? Então, em R igual a, ele assume um valor não nulo, que é Q sobre 4π epsilon a 2. Quando chega na superfície R igual a B, ele vai caindo por quadrado da distância, né? Deixa eu ver, ele vai ficar mais forte. Vamos botar mais para baixo aqui. Supõe que seja aqui, tá certo? R igual a B, Q sobre 4π epsilon B2. Esse é o campo radial, certo? Então o campo faz isso, né? Vou fazer outra coisa aqui. Vem aqui, aliás, zero, né? Começa aqui, dá um salto, cai com o inverso quadrado da distância, né? Até chegar a esse ponto aqui, certo? Se eu prolongar, eu faria isso aqui, mais ou menos, né? O que acontece quando chega em R igual a B? Passa para o lado de fora, acontece o quê? Isso aqui diminui, passa a ser epsilon 0. Então ele vai dar um salto daqui para cá, certo? Vai ser agora Q sobre 4π epsilon 0 B2. O campo vem daqui, dá um salto na descontinuidade na componente radial do campo. E vai-se embora. É assim que você veria o campo E. Não o campo D. O campo D ele vem continuamente, certo? Sem o fator epsilon 0 embaixo, ele vem continuamente a função contínua. O D radial ele é contínuo, passa pelo dielétrico como se nada existisse, certo? O campo radial não, ele tem uma descontinuidade. No próximo capítulo, o tema de condições de contorno, que é o final desse capítulo, a gente vai botar no capítulo seguinte, que fica mais fácil de contextualizar. Condições de contorno é o tópico que falta para determinar as equações de Maxwell.
É mais interessante falar sobre isso no contexto de problemas de valor de fronteira. Mas então, percebam a nuance aqui, né? Vetor D, vetor E, normal, sai do dielétrico e dá um salto. Ok? Muito bem. A pergunta é, por que esse campo tem esse epsilon aqui embaixo? Por que ele é mais fraco? Vamos agora entender de fato o que está acontecendo. Tá? Vamos olhar agora esse sistema como sendo um sistema de cargas livres, que são as cargas do motor, e as cargas ligadas do dielétrico. O campo elétrico é o campo verdadeiro, é o campo que vê todas as cargas. Se eu substituir esse meu sistema pelas cargas equivalentes, eu posso calcular o campo de todas essas cargas, sem nenhum problema. Tá? Eu vejo essas cargas como se estivesse no vácuo. Eu tiro o dielétrico, boto no lugar dele as cargas de polarização no lugar. Tá? Então, vamos ver. Então, observe, esse material azul, embora seja isolante, ele tem... os dipolos estão orientados, ele é linear, estão orientados na direção do campo. Tá? Né? Então, existe separação de cargas efetivas. Né? Bom, quem é a polarização do material? Vamos analisar aqui. Na região A, menor ou igual a R, menor ou igual a B. Quem é a polarização? Bom, vamos tirar... Eu não sei quem é a suscetibilidade, sei quem é a permissividade. Né? Então, vamos voltar da permissividade para a polarização. D, que é epsilon 0 E mais P, também é D igual a epsilon E. Dessas equações, eu tiro a polarização. É igual a simplesmente a diferença dos epsilon, né? Então, eu posso determinar a polarização dentro de elétrico e fora de elétrico. Então, a polarização vai ser... O campo elétrico é conhecido, né? Certo? A polarização vai ser quem? Epsilon menos epsilon 0 vezes o campo dentro de elétrico. Está faltando epsilon. Vezes o campo dentro de elétrico. Observe que a polarização varia, né? Na região e a polarização vale quanto? Do lado de fora, no vácuo, vale quanto a polarização? Vale 0. Né? Só tem polarização, não tem material, né? No vácuo não tem polarização. Quem são as cargas de polarização nesse material? Densidade volumétrica de carga de polarização é dada por que expressão, pessoal? Menos divergente de P. Né? E a densidade superficial de carga de polarização, ou seja, nas superfícies da camada de elétron. P escalar anormal para o exterior do dielétrico, certo? N é para fora do dielétrico. Vamos calcular primeiro a densidade de carga ligada. Observe que isso é um problema interessante, né? Isso aqui é variável, certo? Dentro de elétrico, então, nós temos menos divergente de epsilon menos epsilon 0 Q sobre 4π epsilon R2 AR. Tira as constantes. Divergente de Oi? Sobre R quadrado, né? Certo? Pode fazer regra da cadeia aqui, né? Certo?
que vai dar o quê? Posso calcular direto ou fazer a cadeia. 1 sobre R2 divergente de AR. Mais AR gradiente de 1 sobre R2. É isso? Gradiente de 1 sobre R2 é menos 2 sobre R3 AR, né? Oi? Gradiente, isso aqui vai dar, vou botar assim, mais AR. Isso aqui é a regra da cadeia, né? Escalar gradiente de 1 sobre R2. Tá certo? Divergente de AR é aqui, né? Então você pode calcular. Alguém está lembrado aí quanto é que dá? Não. AR DDR mais a θ sobre R, dd θ, mais a φ sobre R seno θ, dd φ, aplicado a R, né? Derivada de R em relação a R dá zero. Derivada de AR em relação a θ dá a θ, né? Então tem a θ escalar a θ sobre R, tá certo? Derivada de AR em relação a φ dá quem? Seno θ a φ. Então a φ escalar a φ dá 1, seno θ cancela, então você tem 1 sobre R mais 1 sobre R que dá quanto? 2 sobre R, né? Certo? Então esse aqui dá 2 sobre R. Tá? 2 sobre R. Isso aqui dá menos 2 sobre R3. AR. A escalar R dá 1. 2 sobre R3 com menos 2 sobre R3 dá quanto? 0. Então divergente de AR sobre R2 dá 0. Ou seja, divergente de P igual a 0. Apesar de P ser variável, a divergência dele é 0. Não tem carga de volume ligada. Tá? Só vai ter carga de superfície. Vamos ver quem são essas cargas. Vou botar de novo. P vale quem, né? Epsilon menos epsilon 0, Q sobre 4π epsilon R2 AR. Né? Então você tem as superfícies então observe, né? A normal para fora do dielétrico aqui é menos AR, né? Então é P em R igual a A, escalar menos AR. Você tem a densidade superficial de carga de polarização nessa região aqui. E na superfície externa, o N está para fora, certo? Né? Então, P em R igual a B, escalar AR. Né? Você tem duas densidades superficiais de carga. Você vai ter OBS na superfície R igual a A, que vai ser a expressão para o P em R igual a A, ou seja, epsilon menos epsilon 0, Q sobre 4π epsilon A2, escalar menos AR, né? AR escalar menos AR, que dá menos, tá? Em R igual a B vai dar algo parecido, só que escalar mais AR, vai dar epsilon menos epsilon 0, Q sobre 4π epsilon B2 positivo. Essa densidade é maior em magnitude do que essa, porque está numa esfera menor, né? Se eu calcular a carga total, aqui vai dar igual a carga total aqui. Aqui é vezes 4πA2, aqui é vezes 4πB2, dá o mesmo resultado. Tá? Carga total nas superfícies. Então observe, o que é o nosso sistema de cargas aqui? Nosso sistema esfera mais dielétrico. É igual à esfera, mas essa camada de cargas numa superfície raio A, com essa densidade, mas essa camada de carga na superfície raio B. Certo? Então a gente substitui tudinho, bota essas cargas equivalentes no vácuo. Então vamos fazer isso aqui, certo?
Isso aqui é a esfera condutora, isso aqui é a camada externa. Aquelas aqui. Eu tirei tudinho, agora botei o vácuo no lugar, certo? Aí você tem agora só vácuo e carga. Você tem a conjunto de fatores aqui. Aí o A, aí o B. Tá? Aqui você tem no condutor, você tem a superfície de carga de densidade ρS. Na parte interna, na parte do dielétrico, em contato com essas cargas livres, né? Então aqui deixa eu só colocar assim, certo? Que é mais, né? Digamos que esse ρS é positivo, certo? Deixa eu botar para cá os valores dessas densidades, tá? O BSA, a gente acabou de falar, né? Deu quanto? Menos, não foi? Epsilon menos epsilon 0. Q sobre 4π epsilon A2. Ou seja, sendo o Q positivo, isso aqui é negativo. Então você tem as terminações dos dipolos. A parte negativa dos dipolos está em contato direto, sendo puxado para os sinais positivos. Certo? Isso aqui é exatamente a camada mais externa do dielétrico. Carguinha negativa aqui. Certo? Não é a mesma densidade, são coisas diferentes. Isso aqui é diferente de que sobre 4π. Isso aqui é a densidade ρS, que é sobre 4πA2. Né? A outra é um valor diferente, é um fator. Certo? Então isso aqui não dá zero. Né? Na parte externa tem uma densidade ρBSB. Que é o quê? Epsilon menos epsilon 0, Q sobre 4π epsilon B2. Tá? E aqui é positivo agora, né? Epsilon menos epsilon 0 é positivo, então você tem a carga positiva aqui fora. Então o que a gente fez? A gente tirou o dielétrico, colocou no seu lugar as cargas equivalentes. E o que eu quero fazer é calcular o campo dessas cargas. Olhe isso como sendo carga convencional. Tem a carga do espaço distribuída. Olha para essas cargas. Qual é o campo dessas cargas? Esqueça o vetor D, agora é o campo elétrico que está sendo utilizado. Certo? Então, o fluxo elétrico no vácuo, fluxo de epsilon 0E, igual a carga envolvida. Então, na região A menor ou igual a R, menor ou igual a B, o fluxo de epsilon 0E, escalar ds, ou dentro ou fora, porque tudo vácuo agora. Isso aqui é epsilon 0, isso aqui é epsilon 0. Igual a carga envolvida. Vamos colocar assim, certo? Então, na região entre A e B, é radial, né? Por simetria. Então, isso aqui vai dar epsilon 0, chamar de E1, tá certo? E1. O campo radial na região interna. 4πr2, igual a carga envolvida. Quem é a carga envolvida? É a carga Q da esfera, mais a carga negativa aqui do carga ligada, que é ρBSA vezes 4πA2. Né? Se eu fizer isso vezes 4πA2, vai dar mais, menos, vai dar menos epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, que vezes 4πA2 cancelou 4πA2 aqui, certo? Isso aqui vai dar quanto? Epsilon Q menos epsilon Q cancela, vai ficar epsilon 0 sobre epsilon Q. Então o campo interno vai dar quanto? Esse aqui vai embora também, né? Tá, 4 epsilon. Epsilon embaixo, certo? Se você for do lado de fora, mesma coisa, né? R maior ou igual a B. Então você vai ter o quê, né? Epsilon 0 é 2, campo do exterior, 4πr2, é igual a carga envolvida, que vai ser quem? A carga do condutor, mais a carga ligada na superfície de raio A,
mais a carga ligada na superfície de raio B. Esse B é de bound, de ligado, certo? Só que, se vocês calcularem, essas duas se cancelam, né? Certo? Porque um é B2 embaixo, outro é 2. Quando faz 4PA2, 4B2 cancela. Então fica só Q, ou seja, o campo fora vai dar quanto? Como era antes, tá? Então é o campo, se você olhar agora o sistema com o sistema de carga, você facilmente calcula, né? Então o que aconteceu aqui? Por que o campo é fraco aqui dentro? E por que ele volta ao normal do lado de fora, né? Olha, aqui dentro, o campo aqui dentro é a soma do campo. Vou fazer em amarelo. Em amarelo vai ser o campo da esfera. Esse. Mais o campo desse sistema de carga separado aqui, certo? O sistema de carga faz um campo para cá, certo? E esse sistema de carga aqui fora faz um campo E igual a zero, porque o campo desse sistema, dessas cargas, anula o campo dessas cargas aqui. A contribuição dessas duas lâminas de carga fora é um campo nulo. Então, aqui dentro, o campo vai ser o campo amarelo mais o campo branco, que é um campo mais fraco do que seria se não tivesse de elétrico. E aqui fora vai ser só o amarelo, porque o campo branco, que seria das duas lâminas de carga, dá zero. Então, um enfraquecimento é exatamente isso. Aplicou um campo, as superfícies do dielétrico produzem lâminas de carga, de sinal, porque produzem um campo que se opõe ao campo aplicado. Então, dentro de elétron, sempre você vai ter um campo mais fraco. Tá? Porque esse é feito aqui, ó. Né? Você separa as cargas na direção do campo, certo? Mais e menos, né? Mais indo na direção do campo, se afastando e menos sendo puxado para o campo. Mas essa separação, por sua vez, dá uma reação, né? Dá um campo oposto. Essa é a razão dessa... Certo? Então, pessoal, quando vocês olharem agora um dielétrico, uma carga num dielétrico, certo? Uma carga no vácuo. Uma carga no meio dielétrico. O campo aqui vai ser mais fraco. Você pode, usando, se o meio for totalmente permissividade epsilon, né, o campo aqui vai ser Q sobre 4π epsilon, R2. E aqui vai ser Q sobre 4π epsilon 0, R2. Certo? É mais fraco. Enfraquece. Por quê? Porque aqui nesse caso os dipólitos fazem isso. Né? Os dipólitos se alinham, né, com a parte negativa se alinhando com a carga positiva aqui. Todo mundo vê que faz isso. Sabe? Então, o efeito global desse dipolo vai ter um cancelamento no volume, mas vai ter um campo de reação para cá. Tá? Porque vai ter uma lâmina de carga esférica positiva e uma bem pertinho da carga negativa aqui. Tem um campo de reação. Tá? Vamos dar um pequeno intervalo, 10 minutos aproximadamente, para a gente prosseguir, certo? Bom, o segundo exemplo que eu queria fazer é um exemplo de um meio não linear agora, né? O campo de um meio não linear. O dado interessante é que você tem material isolante produzindo um efeito elétrico, né? Um campo elétrico. Né? Então vamos ver de que forma teria esse efeito aí, certo? Bom, vamos fazer um exemplo em que a gente possa calcular, né, de forma simples o campo. Por exemplo, o campo de uma placa infinitamente extensa, que é uma coisa que vai ser válida para uma placa finita. Né? Nós temos aí
fazer aqui um pedaço. A gente quer calcular aí mais ou menos, né, o campo dessa placa em que essa dimensão é muito maior do que essa. Então vamos admitir que essa placa tem uma dimensão infinita para poder usar argumento de simetria e calcular os campos. Né? Digamos que você tem deixa eu apagar. Será que eu consegui apagar isso aqui? Deixa eu ver. Assim não, né? Não apaga. Assim, não apaga. Deixa. Tem outra forma de fazer. Porque eu estou com modo aditivo aqui, talvez. Deixa assim mesmo. Bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Certo? Tornar ela bem grande mesmo. A forma de fazer isso é. Temos aí uma placa infinitamente extensa, né? É tão grande que ela sai do quadro, certo? Então, digamos que ela tem uma espessura qualquer. E essa placa, ela foi polarizada, e ela está no estado de polarização, em que a polarização é uniforme. Digamos que isso aqui é uma direção, vou chamar essa direção de Z. A origem pode estar em qualquer lugar, certo? Por simetria, eu vou colocar aqui bem no centro. Né? Vou chamar isso aqui de Y, e o que sai aqui é X, certo? Vou saindo do quadro, você tem a direção X. Vamos dizer que essa placa está uniformemente polarizada, eu polarizei, né, naquela curva de polarização, daí estabeleci um estado de polarização, e vamos determinar, então digamos que a polarização seja para cima, uniformemente, a placa está polarizada. Polarização P0 na direção Z. Né? Então esse P0 aqui é igual a P0 a Z. Então a pergunta é, quem é o campo dentro e fora da placa? Tá? A forma de calcular isso de forma bem simples é substituir essa placa por suas cargas equivalentes. E daí calcular o campo. E calcula o campo elétrico diretamente. Então a gente bota as cargas equivalentes de polarização, tira a placa, substitui pelo vácuo e deixa as lâminas de carga ou as cargas de volume, se existirem, no lugar. Certo? Bom, então você tem a densidade superficial de carga de polarização, aliás, a densidade volumétrica de carga de polarização, menos divergente de P. Tá? Fora isso dá zero. Dentro do material, P vale P0 a Z. Vou chamar de P, né? Tira esse zero aqui. Vou chamar de P. A constante é... Ih, rapaz, agora está fazendo esse negócio. Bom, alguma coisa que eu fiz aqui mudou de... Tudo bem. Como é que eu faço para jogar isso fora, hein? Deixa eu ver aqui. Acho que... Faz isso... Faz isso. Você está junto com isso aqui, né? De alguma forma agrupei. P igual a P0 a Z. Tá? Bom, então, como P é constante, quem é divergente de P? Zero, né? Vetor constante, divergência igual a zero. Tá? Então, vamos agora determinar as cargas de superfície, cargas de polarização de superfície, OBS. Digamos aqui, né, em Z igual a D sobre 2. Vamos chamar ρBS de ρBS mais, tá certo? Na parte superior, né? Em Z igual a menos D sobre 2, que é na placa de baixo, o ρBS vai ser chamado de ρBS menos, certo? Tá? Então, o que nós temos aí? Bom, é a polarização escalar
a normal para fora da placa. Em Z igual a D sobre 2, a normal para fora é AZ, né? Então, isso aqui vai dar simplesmente P0 coulombs por metro quadrado. Tem uma densidade superficial de carga na placa de cima, dado por isso aí. Na parte de baixo vai dar quanto? P0 menos, né? No caso. Menos P0. Uma lâmina de cargas negativa. Então, ou seja, a placa sai, entra no lugar, essas duas superfícies de carga no vácuo. Separado de uma distância D, né? Tá? Então, se tem uma lâmina, não posso usar vermelho, né? Deixa eu usar aqui. Aqui é mais, né? Uma lâmina positiva aqui em cima. Bem só nessa superfície, né? A superfície de carga positiva. P0 por metro quadrado, embaixo infinitamente extensa, embaixo você tem uma lâmina de cargas negativas. Né? Então nós temos dois planos infinitos de carga. Nós sabemos calcular o campo de plano infinito. Né? Nós já sabemos isso. Cada plano tem um campo constante no exterior. Certo? Então, vamos chamar isso aqui é mais o campo da carga da placa positiva. Tá? E a placa negativa contribui com o campo é menos. Né? Ou seja, esse campo aqui é uniforme, certo? A placa negativa contribui com o campo que vai para a placa. Né? Então você vai ter campo é menos. Já está no sentido correto, certo? Pode fazer escalarmente mais ou menos isso aí. Então essa é a forma de calcular. Não é mais, né? Então, na região externa é a soma desses campos. Na região externa é a soma desses campos. E na região interna é a soma desses campos, que são colineares. Então, dentro nós sabemos que vai ter um campo que vai para baixo. Né? Então, o campo de plano infinito. O campo de um plano infinito, cuja densidade é ρS, no vácuo, né? Plano infinito, densidade é ρS. O campo é quem? Se for positivo, né? É assim, né? É sempre constante no exterior. Vale o quê? ρS sobre quanto? 2 ε0. Tá? Então a gente olha isso aqui do mesmo jeito. Né? O E mais ρS mais, né? ρB mais, né? Como é que chamei? ρBS. Né? ρBS mais. Vou colocar direto, né? E mais vai ser P0 sobre 2 ε0. E o campo é menos, já em módulo, né, também vai ser P0 sobre 2 ε0. Só que no sentido oposto. E no mesmo sentido aqui dentro. Ou seja, o campo aqui dentro, o campo interno, vai ser quanto? A soma desses dois. P0 sobre 2 ε0 com P0 sobre 2 ε0 vai dar P0 sobre ε0. E o campo externo vai dar 0, 0. Certo? Ou seja, nossa placa ela tem um campo externo nulo. Ela não produz efeito elétrico do lado de fora, certo? Porque ela é infinita. Se ela fosse finita, produziria. Teria um efeito externo que você poderia ver. Mas ela sendo infinita, então você tem esse efeito aqui. Certo? A placa infinitamente extensa, né? Admita que ela seja aqui. O P está fazendo isso. Constante. O E faz isso. Agora vamos botar em forma vetorial menos P sobre ε0. E igual a 0. E igual a 0. E quem é o D aqui fora? D igual a ε0 E igual a 0. D igual a ε0 E igual a 0. E aqui dentro, quem é o E? É o D. Bom, ε0E
dá menos P, com P dá zero. D igual a zero. O vetor de densidade de fluxo elétrico é zero em todos os pontos, certo? E o campo elétrico não. O campo elétrico existe dentro do material polarizado. Né? Ou seja, veja a situação interessante, né? E dentro de elétrico igual a menos P sobre ε0, ou seja, no sentido oposto ao vetor P. Você observe que coisas estranhas acontecem no material não linear. Né? O campo elétrico está no sentido oposto à polarização P, certo? Dentro de elétrico. Né? E o vetor D é zero. Tá? D igual a zero. E diferente de zero, D igual a zero. Porque o campo real é o campo elétrico. Certo? Isso aqui é um campo fictício, que a gente introduziu para simplificar. Não tem carga livre nesse problema também, né? Você pode imaginar assim, mas não quer dizer que é sempre verdade. Tem problema que não tem carga livre e que D vai existir, sabe? Ok? Então, nesse caso aqui, não é o caso, certo? Nós estaríamos aí, num caso, isso aqui é P, né? Numa curva dessa, estaríamos mais ou menos nessa situação aqui. Né? Mais ou menos, né? P positivo, E negativo, né? Mais ou menos aqui, certo? E negativo com P positivo, né? Certo? P essa. Ok? Então, chegou o Leonardo aí. Vamos lá. Então, alguma pergunta? Vou ficar por aqui, certo? Hoje a gente vai terminar mais cedo. Então, vamos passar aí a ata e a chamada.